disser que amanhã você pode acordar e o mundo inteiro já não ser mais habitável. E não, isso não é filme, isso já aconteceu antes e pode acontecer de novo. Hello, YouTuber! Agora me responde uma coisa. Quanto tempo você acha que sobreviveria se a temperatura global começasse a cair hoje? Porque o problema não é só o frio, é o que vem junto com ele. E aqui que tudo começa a ficar estranho. A Terra já passou por eras do gelo, não uma, várias. E algumas delas simplesmente começaram sem aviso, sem tempo de preparação. E isso levanta uma pergunta que quase ninguém faz. E se a próxima não estiver há milhares de anos e sim há horas de acontecer? Imagina isso. Você acorda amanhã, olha o celular e vê que a temperatura caiu 10 graus em uma noite. Parece pouco? Não é, porque isso seria só o começo. Agora pensa comigo, o que faria o planeta inteiro começar a congelar tão rápido? O Sol apagando, um vulcão gigante, uma mistura, uma mudança nas correntes oceânicas ou algo que a gente ainda não entende. Existe um ponto na ciência que quase ninguém comenta, chamado de ponto de não retorno climático. E quando ele é atingido, não tem volta. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta. A Terra pode parecer estável até o momento exato em que tudo colapsa. E isso já aconteceu antes, há cerca de 12 mil anos. A temperatura global caiu drasticamente em questão de décadas, não milhares de anos. Agora imagina isso acontecendo hoje, com cidades, internet, energia elétrica, população de bilhões. O primeiro efeito, caos silencioso, porque no início ninguém vai entender o que está acontecendo. As pessoas vão achar que é só uma frente fria, um inverno mais rigoroso, nada demais. Mas aí os alimentos começam a faltar, porque planta não cresce no frio extremo e quando a agricultura falha, tudo começa a desmoronar. Agora pensa nisso, quanto tempo sua cidade sobreviveria sem comida sendo produzida? Dias, semanas? Eu não sei por aí, porque tem algo pior, muito pior, a água. Sim, água. Quando as temperaturas despencam, a água começa a congelar. Rios, lagos, reservatórios. E aí eu te pergunto, o que acontece quando bilhões de pessoas precisam de água e ela simplesmente não está mais acessível? Isso não é só um problema climático, é um colapso total da civilização. Mas ainda não chegamos na pior parte, porque enquanto tudo isso acontece, existe algo se movendo lentamente, mas de forma implacável. As geleiras, elas começam a avançar, cidades inteiras sendo engolidas pelo gelo. E isso não é teoria, isso já aconteceu. Agora imagina Nova York, São Paulo, Londres, cobertas por quilômetros de gelo. Para onde as pessoas iriam? Porque não existe fugir disso. O frio não respeita fronteiras. E aqui entra outro problema que quase ninguém considera: os países. Quando os recursos acabam e o clima destrói tudo, o que você acha que acontece? Cooperação ou guerra? A história já respondeu isso. E não foi bonito. Agora segura isso, porque vem algo ainda mais perturbador. E se o gatilho para tudo isso já tiver sido ativado? Existe um sistema no planeta que funciona como um interruptor. As correntes oceânicas, elas distribuem calor pelo planeta, mantêm o clima equilibrado, mas se elas param, tudo muda. E existem sinais de que isso já está acontecendo. Agora pensa comigo, se o processo já começou e a gente só ainda não percebeu, porque mudanças climáticas não são lineares, elas são lentas, até deixarem de ser. E quando aceleram, é tarde demais. Agora vamos levar isso para o nível pessoal. Você assistindo isso agora, o que você faria nas primeiras 24 horas? Buscar comida, água, fugir? Para onde? Porque o frio não está em um lugar só, vai estar em todo lugar. E aí entra o maior problema de todos, a adaptação. O corpo humano não foi feito para isso. Hipotermia, falência dos órgãos. Agora imagina isso em escala global. Hospitais colapsam, energia falha, comunicação cai e aí o silêncio começa. Cidades inteiras em movimento. Agora eu te faço outra pergunta. Quanto tempo até a sociedade deixar de existir como a gente conhece?
sem comida, sem água, sem energia, dias, semanas, mas ainda tem algo mais profundo nisso tudo. Porque talvez o maior perigo não seja o frio, e sim a velocidade. Se isso acontecer devagar, existe adaptação. Nós somos seres humanos adaptáveis, como o plástico derretido. Mas se acontecer rápido, não existe saída. E a ciência mostra que mudanças rápidas já aconteceram. Quando agora conecta tudo, queda de temperatura, falta de comida, falta de água, colapso social, isso não é só um desastre, é um reset, uma reinicialização do planeta. E a pergunta que fica é: quem sobreviveria? Porque nem todos sobreviveriam. Na verdade, a maioria não. E isso não é opinião, é matemática. Agora respira um segundo e pensa nisso. E se a próxima era do gelo não for o fim, mas um novo começo? Um mundo diferente, mais silencioso, mais vazio. E talvez sem a gente, porque no fim a Terra não precisa da gente, mas a gente precisa dela. E se ela decidir mudar, não tem tecnologia, não tem dinheiro, não tem poder que consiga impedir. Então, da próxima vez que você reclamar do calor, lembre disso, o verdadeiro perigo pode ser o frio. E talvez ele já esteja chegando. Se você gosta desse tipo de material, me dá seu feedback nos comentários, eu quero conversar com vocês e deixa o like e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!